A você ligado aqui na Difusora e no Grupo Tati de Comunicação, hoje estamos recebendo esse cara que é uma referência no nosso rock nacional, grande Paulo Ricardo. Prazerzaço estar recebendo você aqui na Difusora, cara. Prazer meu, Tânio. Olha, Difusora, esse nome me evoca tantas lembranças, as primeiras, digamos, transmissões, né, do rock que vinha lá de fora, ainda na minha infância, estavam ligados a essa marca da Difusora, uma rádio que tem muitos anos, agora na TV. Um barato estar falando com vocês. Pois é. Ô, Paulo, vou começar com uma pergunta para você, que é como é que é ter que fazer, tudo bem que não são todos os anos, mas de pelo menos uns 15 anos para cá, você fazendo uma versão nova da mesma música todo ano, que é a versão que você faz aí do Vida Real, né? Que é a música do Big Brother, né? Olha, Tânio, é um barato, porque a cultura pop ela é muito dinâmica, né? As coisas acontecem com muita rapidez, as coisas mudam muito. E no caso do BBB, você tem praticamente um novo programa a cada nova edição, com Exato. novos, um novo elenco. E o que acontece é que a música ela faz parte do programa e ela tem o seu momento de destaque nas festas. Então, chegou lá para 2012, eu comecei a querer ouvir a música, não só na abertura, mas também nas festas, e com o tipo de levada, de arranjo, a cara daquele ano, do que estava tocando no rádio, do que estava tocando, enfim, as pessoas estavam ouvindo e tal. E, a partir daí, eu começo a sentir que, um ano depois, aquela versão do ano passado já ficou datada. Então, eu tenho, com sucesso até agora, conseguido renovar o tema, dar sempre um toque do que está acontecendo, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, trabalhando com DJs, trabalhando com gente diferente, e fiquei muito feliz com o resultado do ano passado. Foi difícil superar, porque meu parceiro foi o Gui Borato, talvez o maior nome da música eletrônica do Total. Brasil, no mundo, e ele fez uma coisa... Ele é um grande músico, toca tudo, produtor, e ele fez uma coisa muito orgânica, longe daquela linguagem eletrônica, que, na minha opinião, dialogou um pouco com essa nostalgia do futuro da Dua Lipa, que é uma espécie de neo-disco, Total. né? E ficou muito gostoso, um swing, às vezes lembra um pouco o Chic, né? E eu acho que agora eu vou ter trabalho para superar A essa pro... versão. O programa acabou de acabar, eu ainda não estou pensando na próxima, mas assim, é meio um desafio constante que o próprio pessoal todo da produção, da direção, o Boninho, o Rodrigo Dourado, eles costumam dizer, olha, essa versão ficou muito boa, não precisa fazer outra. E eu digo assim, eu vou fazer, vocês me dizem o que vocês acham. E, felizmente, ele sempre tem se surpreendido positivamente com a nova, né? Mas agora eu tô quebrando a cabeça aqui para ver como é que eu vou fazer. São esses desafios que fazem a gente evoluir sempre, né? A gente sempre se Isso mexer me um pouco obriga mais. a ouvir o que está acontecendo, sabe? Porque a gente tem uma tendência a ficar ali dentro do nosso gosto pessoal, tem uma tendência a ficar naquele tempo, né, que você tem os seus clássicos, os seus favoritos, e isso me obriga a ouvir de tudo, a saber o que está acontecendo, independente do meu gosto pessoal, e assimilar esses elementos para que eu consiga tornar aquela experiência de ouvir a música naquele arranjo uma coisa vibrante para aquela galera. Muitos deles têm 20 anos. Exato, Eles, exato. eles são mais jovens do que o programa, que completou Exato. 22, né? Total. Eu brinco que os filhos são a oportunidade que a gente tem de se manter sempre atualizado, né? E você tem esse filho, que é essa versão que Exatamente. tem sempre que estar se renovando, sempre você tem que sair da tua bolha do que você gosta para saber o que é a tendência, né? Eu acho importante, porque senão a gente corre o risco de se repetir. Eu tenho 3 filhos, uma filha mais velha e 3 filhos pequenos que me colocam sempre em contato com o que está acontecendo. Isso é super importante a gente estar... Porque a música pop é uma coisa que lida com, né, o aqui e agora, o pop, o rock, eles têm um lado meio que jornalístico, assim. Eu acho isso muito estimulante.
A gente, você falou de filhos e tal, a gente viveu a geração Coca-Cola, hoje a gente vê aí essa geração TikTok, como é que a gente vai fazer para dar um chacoalhão nessa molecada, colocar conteúdo para essa galera? É um desafio e exige um lado que realmente nunca foi o meu forte, que é a dança, né? Eu acho muito legal essa integração. Eu acho que todos os grandes fenômenos musicais estão ligados a um tipo de dança, desde as Verdade. big bands, Glenn Miller, o rock and roll, o twist e tudo mais. Michael Jackson, mais Michael recentemente, Jackson, a própria disco, como a gente total. falou. E aí você tem esses fenômenos, né? Tipo o Michel Teló estourando Aí Se Eu Te Pego no mundo inteiro, quando o Cristiano Ronaldo faz a dancinha, né? Exato. Então eu confesso que isso aí me deixa com uma certa inveja e um pouco constrangido, porque não é o meu forte. Eu sempre estive com um instrumento, né? Minha carreira toda junto com o instrumento de certa forma, preso ali ao pedestal para cantar. Então, a gente se mexe, né? Uma coisa natural do rock and roll, mas não tem uma coreografia, não. Exato. Mas a gente tem que pensar em formas inovadoras de dialogar com essas novas mídias, sem dúvida nenhuma. Você viveu o que a gente pode chamar de vida de rockstar com o RPM. É o tempo do rádio pirata, aquele fanatismo do público. Aí nos anos 90, você vem com uma vertente mais romântica, aquele pop mais para Fábio Júnior do que para Mick Jagger. E aí agora você tá com tudo, cara, no rock de novo, com guitarra, letras com crítica. O que é que trouxe o Paulo Ricardo para esse momento de hoje, cara? Olha, eu acho que os Beatles são uma grande referência para quase tudo que você possa imaginar em música e cultura pop. E eles brilharam intensamente durante esse período de 8 anos, né, de 62 a 70. E aí, a partir dos 30 anos, me parece natural que as bandas acabem e a gente comece a pensar diferente, a ter outros interesses, casar, ter filhos, ter outros projetos. E foi o que aconteceu um pouco com a gente. E nos anos 90, eu já mais velha, já estava me separando, já tinha uma filha, não havia mais aquele contexto da transição de uma ditadura militar para uma democracia. A democracia estava consolidada. As minhas preocupações, os temas que rondavam minha cabeça eram muito pessoais. E eu me permiti também abrir um pouco o leque, incorporar elementos de música popular brasileira. E nesse disco, né, que é o conhecido como minha fase pop romântica, que felizmente fez um grande sucesso no Brasil e na América Latina. O Amor Me Escolheu, que eu estou de São Sebastião amarrado, flechado na capa. A minha formação, ela inclui tudo isso, né? Antes de ser roqueiro, nós somos brasileiros, então a gente já nasce com carnaval, com samba, bossa nova, Roberto Carlos, está tudo misturado. Agora, você foca em pontos e linguagens que estejam condizentes com o que você está querendo dizer naquele momento. Com a verdade, né? Ali naquele... Com a minha verdade. Então, aconteceu desse contexto do pop romântico me trazer de volta para o Rio, que é uma cidade que muitas vezes a gente identifica com o Brasil. Quando você está lá fora, você fala, quando estiver no Brasil, você está querendo falar do Rio, porque o Rio é muito Brasil. E a MPB está aqui e tal. Eu comecei a ter mais contato com isso, com outros músicos, e a compor com Herbert Viana, com Jorge Israel, música da Adriana Calcanhoto, até o Zé Miguel Wisnik. Era um disco que buscava ampliar essas fronteiras. E eu encontrei com o Michael Sullivan, nós combinamos de fazer uma música, fizemos uma música que foi um grande sucesso e que realmente é uma música que, até coincidentemente, aproveitando isso que você falou, ela foi tema do Fábio Júnior na novela Corpo Dourado. Uma música, um clássico, né, com uma levada assim, tipo de R&B, um R&B moderno, e que foi um sucesso no Brasil, na América Latina, um disco que vendeu mais de 1 milhão de cópias e marcou muito, né? E a ponto de muita gente achar que esse personagem não era o mesmo Paulo Ricardo do RPM. Já tive casos de discussão de pessoas, não, mas esse é outro. Esse é o Paulo Ricardo 2, porque a música se chamava 2.
Então aquilo foi vivido com muita tranquilidade, mas o próprio Sullivan brincava com isso. O Brasil é um país muito desigual, né? E ele falou: você sabe que você vai entrar na Bregolândia, né? Eu falei: Sullivan, eu sou brasileiro, cara, eu gosto de música. Os Beatles têm Revolution e tem Hey Jude, são os mesmos Exato. Beatles. Então eu não tenho problema com a música lenta, né? Agora, isso alcançou uma dimensão muito grande, é claro que o pessoal do rock fica meio incomodado, e eu brinquei disso, como Bowie teve várias fases, e eu me diverti muito, mas chegou um momento em que eu falei: bom, eu acho que eu já disse o que eu queria dizer dentro desse contexto, e aí acabou surgindo essa proposta da volta do RPM com um projeto da MTV. Primeiro foi essa experiência incrível de ter tido a única autorização da Yoko Ono para regravar O Imagine, Imagine. isso em 2000, e isso meio que encerra esse período do pop romântico. E aí, logo na sequência, em 2002, já vem o MTV RPM 2002, que traz o tema do Big Brother, e aí essa volta para o rock ela é irreversível, mas sempre assim, entre o pop e o rock, eu não me considero metal. Eu acho Uhum. que eu sou do rock clássico, de Beatles, Stones, ou Led Zeppelin, Pink Floyd. Essa praia toda me deixa muito confortável. E eu, por ter começado nos anos 80, me sinto muito à vontade com os elementos de música eletrônica. Nós começamos junto com esse embrião dos primeiros computadores, de Kraftwerk, Total. Uhum. sequenciadores. Então, essa linguagem cresceu a ponto dos festivais de música eletrônica serem tão grandes ou maiores quanto os festivais de rock. Você tem aí Ultra, Tomorrowland, enfim. E eu me sinto muito à vontade nesse terreno da música eletrônica, apesar de que muita gente do rock mais radical torce o nariz. É, Eu não vejo problema nenhum. Assim, eu sou o meu moto, né, a minha filosofia é uma frase do Duke Ellington que ele disse: existem dois tipos de música, a boa e a e a ruim. ruim. No final é tudo música, né? A gente que quer No final é tudo categorizar tudo em música. estilo, né? Mas eu andei, nos últimos anos, muito buscando uma linguagem de um pop contemporâneo, mas essa reclusão que todos nós fomos obrigados a viver da pandemia me fez, como a todo mundo, né, repensar tudo e realmente colocar suas prioridades, né? E não dá para fazer tudo, por mais que a música seja muito tentadora. Inclusive, em 2020, no ano da pandemia, eu lancei no digital um trabalho maravilhoso que eu fiz com um Toquinho, só sobre a Que obra de lindo. Vinícius. Não dá para fazer tudo, a gente tem que escolher uma coisa. Na pandemia, eu fiz uma música sobre isso, chamada Tempo de Espera, que me trouxe de volta a uma espécie de classic rock mesmo, de folk, com uma coisa mais Beatles. E aí eu me deu aquela identificação profunda, né, das coisas que você realmente que fazem parte do seu DNA. E esse é o caminho do Herói Made in Brasil, esse é o caminho que a gente está agora muito feliz, muito convicto, né, do rock enquanto protagonista, enquanto gênero que pensa, que critica, que discute, que se posiciona. Não é apenas um gênero musical, é aquele clichê, rock é atitude, né? Então É. está ligada ao cinema, às artes plásticas, à literatura. E eu, desde então, desde os anos 80, eu não me sentia tão obrigado a falar de política como agora. Agora não dá para falar de outra coisa. Isso é uma coisa que ronda o nosso dia a dia de uma forma muitas vezes violenta, mas necessária para o crescimento, né, do país como democracia, dos jovens se envolvendo com isso, tirando o título de eleitor, porque é só assim que se cresce como país. E essa música foi composta justamente no 7 de setembro, quando a gente assistia uma coisa impensável na televisão, estava acontecendo em Brasília, os caminhoneiros e tal, uma Exato. turbulência muito grande que eu nunca pensei que fosse ver depois de ter passado por uma ditadura militar, uma convulsão, na minha opinião, desnecessária e perigosa. E essa música vem exatamente nesse momento em que a gente vê um princípio de
não sei se a palavra é amadurecimento, mas acho que é um processo de amadurecimento da nossa população em entender um pouco mais de política. A gente vê que ainda é meio fla-flu, né? A galera muito polarizada, embora você pegue aí os Estados Unidos também segue essa polarização, né? Mas é um momento em que todo mundo quer falar, embora as pessoas não estejam muito abertas ainda ao diálogo, né? É o meu lado, é o certo e pronto. Mas essa música vem nesse momento, né? De que a gente tem que ter essa movimentação, né? Eu não vejo muito rock, né? Principalmente dos anos 2000 para cá. O rock brasileiro ele deu uma diluída, a música brasileira é muito forte e novos gêneros, desde o sertanejo universitário, do funk, da pisadinha, eles ocupam espaço merecido. E o rock meio que ficou encolhido. Assim. Eu tenho tantos encontros com músicos, artistas de sertanejo. O sertanejo, por exemplo, você vê que eles têm um carinho pelo rock, que eles gostariam, muitos deles gostariam de fazer rock, mas eles dizem, infelizmente ou felizmente, o sertanejo dá mais dinheiro e tal. Então a gente tem assistido um certo esvaziamento, mas, ao mesmo tempo, vendo a nossa geração se tornar o clássico do rock nacional. Estamos aí comemorando 40 anos de Rock Brasil, com eventos no Brasil inteiro, inclusive dia 28 a gente vai estar em mais uma edição em Brasília. E isso, de certa forma, surge num momento oportuno, porque o rock, como eu falei, difere dos outros gêneros justamente por essa força e essa precisão, né, de colocar nas letras. O rock é atitude. Você tem todo tipo de rock, mas o melhor do rock está relacionado a Bob Dylan, está relacionado aos Stones, está relacionado ao posicionamento de um U2, do Bono Vox, do Bruce Springsteen, Anistia Internacional. É o rock que traz o Live Aid, a conscientização. Então, eu acho que, na verdade, eu fui muito sincero, nada disso foi premeditado, mas foi tudo parte de um grande projeto de NFT, que são os non-fungible tokens, né, os certificados digitais, que foi uma ideia que a gente teve de juntar o rock e os quadrinhos, que são muito próximos, né? Os quadrinhos estão para a arte, assim como o rock está para a música clássica. E eu sou muito fã de quadrinhos, desde criança. Para você ter uma ideia, eu tenho ainda o Homem-Aranha número 1, que saiu aqui nos anos 60, tudo encadernado. E eu tenho alguns digamos, desenhistas que eu admiro muito e que são brasileiros e que chegaram lá no topo da Marvel e da DC, desenhando todos os grandes, Homem-Aranha, Batman, Vingadores. E era muito fã desse cara. Hoje, meu amigo, sou mais fã dele ainda, que é o Mike Deodato. E convidamos o Mike para fazer os cards que ilustram a canção. Então, a história da canção é contada pelos cards e aí as pessoas podem adquirir os cards, o digital, o físico, as experiências todas. O clipe já está no YouTube, no meu canal. Agora, o lance todo, né, é que vem com essa simbiose, né, essa sinergia dos quadrinhos, e os quadrinhos, basicamente, tem o herói, né, é a saga do herói. Pode ser o super-herói, mas de qualquer forma suscita essa questão do herói. E em termos de quadrinhos mesmo, nós tivemos nos anos 70 uma tentativa de um herói brasileiro que era o Judoca. Eu até tive algumas edições, mas não vingou. E eu fiquei pensando nesse conceito, da complexidade de um herói brasileiro, né? Como nós seríamos, né? Porque cá entre nós, né, Tânio? Aqui no Brasil é tudo meio esculhambado, né? Total. É tudo mesmo. Um herói brasileiro seria assim, tipo, cara, meio atrapalhado de alguma forma, né? E eu acho que a coisa que mais se aproxima de um conceito de brasilidade que está entranhada na nossa cultura e que ao mesmo tempo está realmente brotando dessa forma polarizada, é o Macunaíma, essa obra-prima do Mário de Andrade. O modernismo está fazendo 100 anos esse ano. Então, as coisas vão se... Parece que a arte é uma espécie de antena, né, que vai captando
as coisas que estão no ar e a gente acaba plasmando, cristalizando ali em forma de canção, de arte e tal. E eu tive muito cuidado para não me colocar de um lado ou de outro, mas sim de procurar entender a raiz de tantos problemas e problemas crônicos que se repetem geração após geração dentro da política e que trazem tanta desgraça para o nosso povo. Então, é uma procura de um herói, mas que seja uma coisa brasileira, que seja uma verdade nossa, que não seja uma coisa postiça e que inclui, claro, uma dose grande de autocrítica. E até, se a gente for parar para analisar, a gente fala, pô, as músicas da Legião, as letras de protesto do RPM, de tantas bandas aí, Plebe Rude, são atuais até hoje, porque nossos problemas ainda são os mesmos e o problema não é de um lado ou de outro, né? O problema é nosso, né? Exatamente, Exato. exatamente. A gente tem um lado, claro, que fica feliz porque a música permanece relevante, permanece atual, mas, por outro lado, isso é uma falta de competência da nossa geração para mudar aquelas coisas que nós Exato. cantávamos sobre. Né? Muitas coisas a gente anda para frente, dá dois passos para frente, um passo para trás, e agora a gente está vivendo um momento realmente muito turbulento e dentro do segmento do rock, a gente vê, inclusive, um ou outro veículo que acha que a letra está um pouco, digamos, pega pesado no discurso, prefere se manter de fora. Isso é triste e, ao mesmo tempo, eu acho que você ouve sempre as mesmas músicas dos anos 80, todo mundo acha aquilo muito bom. Ela deixou de ser o que ela passou a ser um grande sucesso e Uhum. pronto. Ninguém lembra que Revoluções por Minuto, a faixa, foi censurada em 85. Quem tem o primeiro álbum, Revoluções por Minuto Amarelo, na contracapa está escrito proibida a execução pública, a radiodifusão da faixa Revoluções por Minuto. Até hoje a gente não sabe por que, não recebemos nenhuma explicação, mas também isso foi ignorado, a música tocou, toca até hoje, foi um grande sucesso. Então, eu acho que a gente precisa, enfim, cumprir o nosso papel como artista e como cidadão, e eu fiquei muito feliz com a receptividade, rádios poderosas como a Difusora e rádios rock aí pelo Brasil todo estão recebendo a música muito bem, e eu acho que esse é o papel do rock and roll, é incomodar, é contestar, é gritar, né? O rock e o grito. E você citou Revoluções por Minuto, faixas dessa época do álbum Rádio Pirata, que completa 35 anos agora, e você tá viajando com esse show, né? Tá fazendo o show dos 35 anos aí de Rádio Pirata. Como é que tá sendo a receptividade? É uma pergunta até boba, porque a gente sabe qual é a receptividade desse álbum, né? Mas como é que tá sendo reviver essa época e colocar isso nos tempos de hoje, cara? Olha, a gente tem visto aí esse movimento de muitos artistas fazendo turnês em cima de álbuns clássicos, né? Desde o U2 com Joshua Tree, até Milton Nascimento com o Clube da Esquina. Mas, no meu caso, o que foi realmente, que se tornou icônico, não foi nenhum nem outro álbum, mas sim os dois álbuns que estão interligados pelo show Rádio Pirata ao Vivo, que foi dirigido pelo Ney Matogrosso e que deu origem ao Rádio Pirata ao Vivo, tendo estourado de forma pirateada nas rádios a faixa London London, que foi colocada sem nenhuma intenção de ser gravada e acabou se tornando um sucesso que o pessoal do rádio chama de crossover, né, tocando em todo Em tipo tudo de que é lugar, rádio. né? Então, aquela estética da época é uma coisa muito forte. As pessoas me perguntam o porquê dessa presença dos anos 80 tão grande, festas e shows no Brasil inteiro, temáticas e tal, Cubo Mágico, He-Man, tem todo né, um contexto ali. E eu acho que os anos 80 representaram várias revoluções. Revolução tecnológica, sexual, no caso do Brasil, a passagem de uma ditadura para uma democracia, representa a chegada dessa revolução eletrônica, da estética MTV. Então, tudo isso, somado ao nosso contexto de plano cruzado, de uma sensação de poder aquisitivo, futebol nos esportes, o Brasil realmente viveu uma sensação de que agora vai, aquele negócio do país do futuro, né? Agora vai e tal.
E aí retrocede, é aquela coisa, né? Mas, de certa forma, esse show traz elementos digamos, estilos, né, que ficaram nos anos 80, além dos grandes sucessos, claro, Rádio Pirata, Olhar 43, essas músicas transcendem, né, os anos 80 e permaneceram aí graças ao público. Mas existem músicas mais, como a imprensa na época chamava o dark, né, que na verdade era muito mais uma coisa do gótico, né, de Joy Division, Sisters of Mercy, Bauhaus, The Cure, Echo and the Bunnymen. A gente tinha essas influências bem inglesas, com um pouquinho também de rock progressivo, de Genesis, e Yes, e Emerson Lake and Palmer. Isso foi um momento único, assim, uma sonoridade única na história do rock nacional, que está sempre muito mais ligada ao violão e à guitarra. Então, quando a gente apresenta esse espetáculo do jeito que o Ney concebeu, respeitando a ordem, os efeitos, o laser que foi usado pela primeira vez no Brasil, é uma viagem ao tempo assim forte, é uma viagem para quem foi, eu imagino que deva ser emocionante, para quem não viu, ela tem uma exposto a uma dose de anos 80 assim, de uma forma radioativa, é um barato. Assim, eu me emociono, as pessoas gritando revolução, aquilo tudo, mas é uma turnê realmente comemorativa que termina esse ano. E, cara, você já zerou a vida várias vezes, vamos dizer assim. O que você considera a tua grande obra-prima de vida, cara? É sempre o que você ainda vai fazer, é sempre o próximo lance. Eu acho que muita gente sempre me cobrou desse tipo de letra, né, de abordagem, de viés político. E eu dizia, gente, a gente tem que ter contexto para isso. Quando você é garoto, você tem tudo muito claro, né? E na nossa época, na nossa adolescência, era realmente muito claro, porque não tem como você apoiar uma ditadura militar. Então, Exato. era a ditadura e a liberdade. Então, ok. Depois, na democracia, são vários tons de cinza. Fica Total. mais difícil você se posicionar e também a gente começa a querer falar sobre outras coisas. Não querer falar, a política é um troço chato, cá entre nós, é necessário, mas é tipo reunião de condomínio, né? Total. Ninguém quer ficar fazendo músicas, várias músicas sobre política. A gente quer falar de coisas legais, de sentimento, de autoconhecimento, poesia, né? Então, agora, naturalmente, eu me senti não só à vontade, mas meio que obrigado a comentar isso tudo. E isso, para mim, começa um novo capítulo que está prometendo ser muito interessante. Nós estamos vivendo um período histórico muito interessante. Então, eu acho que se eu tiver que escolher uma obra-prima, aí seriam meus filhos. Eu queria agradecer, Paulo, mais uma vez assim, a disponibilidade que você sempre tem para com a Eu que gente aqui na agradeço. Difusora. Valeu pela moral. Quando tiver por aqui, a gente Eu que pretende, agora agradeço. que as coisas estão voltando, a gente pretende poder te ver no palco também aqui em Ribeirão. Vai ser um prazer recebê-lo presencialmente aqui na rádio, na TV. Vai ser demais, cara. Que bom, que bom. Eu também, Ribeirão sempre foi, né, um lugar cobiçado para todo artista pela sua exuberância. E a gente está agora justamente bem ocupado com 3 shows. Né? O show do Rádio Pirata, 35 anos, que está fazendo aí seu último ano. Paralelamente, na pandemia, a gente acabou, por força, né, das dificuldades de se estar juntos, criando esse espetáculo de voz e violão, que na verdade se chama Voz, Violão e Rock and Roll, que é realmente um tributo às minhas raízes, à origem do rock, com o blues, o bottleneck, a country music, o folk. É um espetáculo muito legal, onde a gente recria aquelas músicas todas que nasceram num contexto bem de tecnopop dos anos 80, de uma forma totalmente despojada, mais voltada para as raízes mesmo, e já preparando para o segundo semestre o novo espetáculo Rock Popular, que aí sim vai vir com o Herói Made in Brasil e todos os grandes sucessos, não só meus, mas também vou homenagear o nosso rock, fazendo Legião, Cazuza, Raul, Lulu, aguarde. Então quer dizer, agora diziam que nos anos 90 tinha o Paulo Ricardo 2, agora temos 1, o 2, o 3, quantos precisarem aí, né?
Reload. É isso aí. Grande Paulo, obrigado, tamo junto. E sempre que Obrigado, estiver por Tânia. aqui, as portas abertas aí para você. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo espaço, e é muito importante termos aliados nesse momento e as pessoas se posicionarem e a gente saber quem está a favor do rock, da verdade e da felicidade para esse país tão maravilhoso. Bora, tamo junto. Valeu, Paulo. Abração. Obrigado.